para nós, que eu vou sortear no final do nosso bate-papo de hoje. Gente, muitíssimo obrigada por terem vindo, todos vocês, viu, para a gente bater esse papo, e começando com a Camila e com a Isabela, porque esse seminário vai ser realizado em Belém, Viver com Esclerose. Esse é o mês também dedicado ao alerta em relação a essa doença. Eu queria ouvir um pouquinho vocês duas, começando pela Camila e depois pela Isabela, a relação do diagnóstico, como é que vocês receberam. Vocês são pessoas com esclerose múltipla, né? São jovens, bem jovens, e eu queria ouvir um pouquinho a história de vocês, como foi que a família de vocês recebeu, como é que vocês começaram o tratamento, só para a gente entender melhor essa história. Boa tarde, Renata, boa tarde, mesa, boa tarde, telespectadores. Bom, gente, a minha luta começou em 2007, há exatos 10 anos, quando eu recebi o diagnóstico, né, em esclerose múltipla. Os primeiros sintomas, Renata, foram movimentos involuntários nos dedos, só de um lado, né? E o meu braço esquerdo dava choque, eu sentia uma sensibilidade alterada. E, enfim, a gente nunca suspeita, né, a priori de esclerose, mas aí os sintomas começaram a... Foi então que eu procurei o neurologista e depois de um ano, de muitos exames, né, realizados, foi fechado o diagnóstico. Aí, ao longo dos 10 anos... E aí você tinha quantos anos? 16 para 17 na época. Hoje você tem quantos anos? 20. Porque olha só, são 10 anos. O primeiro médico que você procurou foi o neurologista, não foi um clínico, por exemplo? Não, foi o neurologista. Certo, Sim, já foi direto. Já fui direto, né? Por causa da questão involuntária, da movimentação dos dedos. Isso. Fui aconselhada, né, a procurar o neurologista. Você não tinha nem ideia, né, de que pudesse ser esclerose múltipla? Era uma jovem, né, que estava em pleno auge de vestibular, estudando. Recebi a notícia, né, da esclerose. Foi um impacto, principalmente para os familiares na época. Mas aí eu consegui lidar com a notícia e depois com todos os acontecimentos, né? Porque ao longo também desses 10 anos eu já tive dificuldade para andar, são os sintomas da doença. Sintomas, né? as próprias crises da doença que são caracterizadas como surtos. Entendeu? Porque embaça a vista. Pode acontecer, porque é importante cada paciente, em cada pessoa doençada de uma forma. Entendeu? Eu posso sentir dificuldade para enxergar, a Isabela pode sentir dificuldade para caminhar, a outra pessoa pode sentir incontinência urinária, fadiga é um dos principais sintomas também. Ou pode sentir vários fatores combinados juntos também. Né? Então, é uma doença muito imprevisível, né? Que a qualquer momento sujeita aos surtos. Mas aí você teve o apoio da sua família, Tive família, amigos, não deixei de estudar, de trabalhar e comecei o tratamento. Como é que fica assim, a vida cotidiana, vamos supor, no trabalho, como é que fica, como você lidou com essa situação? Lidou com essa situação? Pois é, Rui. Assim como eu falei, na época eu estava estudando para o vestibular, então estava naquela correria, né, naquela loucura, e eu sentia fadiga, por exemplo. A fadiga não é preguiça, é importante falar, porque as pessoas confundem, né? Acho que a pessoa está fazendo manha, que é besteira, preguiçosa, levanta dessa cama. Mas não, já senti... É um cansaço assim, que não tem explicação, na verdade. Sem você ter feito atividade, você está cansado. Então, para uma jovem de 16 anos, na época dos estudos, auge dos estudos, fase, né, de querer aproveitar a vida e tal. Então, houve um impacto muito grande, mas também eu não parei, Camila, não deixei de fazer minhas atividades. Fazer atividades físicas? Posso, Rafaela, posso e devo, né, na verdade. Atividade física é aconselhável. Só em períodos de crise, de surtos, aí a pessoa não para por não conseguir mesmo, né? De andar, eu não fiz atividade física porque eu não conseguia sair da cama. A gente ouviu um pouquinho a Isabela, né? Como foi a sua história, Isabela? Você tem quantos anos? Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho 20 anos, tive o diagnóstico a passagem dos 15 para os 16. E foi tudo muito rápido. Foi difícil e, para mim, acho que a minha família talvez tenha enfrentado muito melhor do que eu enfrentei.
Já é diferente da Camila. Sim. Parece que a Camila enfrentou com mais tranquilidade, né, Sim, Camila? sim. Você Mais ficou segura. mais... Não, eu pensava assim, besteira, que era exagero deles, que uma doença crônica, tudo bem, né? Tem muitas doenças crônicas que as pessoas não sentem nada. Só que foi muito difícil depois, eu acho que eu passei dessa fase, foi a fase de pensar, eu vou fazer tratamento para sempre, vou ficar doente para sempre. O que eu sinto agora, que meus primeiros sintomas foi fadiga, cansaço e falha nas pernas, foi também a visão dupla. Então, perdi os movimentos dos membros superiores. Então, eu estava escrevendo na escola. Segundo ano do ensino médio, difícil. E aí, minha mão falhou. E eu sempre estudei em Ananindeua e morei em Belém. Então, era onde minha mãe dizia que era porque eu não estava me alimentando direito. Então, assim, os pais têm essa preocupação. Tu tá comendo, não tá descansando, isso é cansaço. Só que aí também aconteceu de eu ficar com visão dupla. E aí a minha mãe disse, talvez seja teu óculos. Eu uso óculos ou agora eu tô de lente. Então, assim, eu pensei, pode ser. Eu tentava, acima de tudo, tentar ficar tranquila e pensar que isso tudo era bobagem. Que eles estavam exagerando, estavam preocupados à toa. Só que, na verdade, não foi bem assim. Depois eu passei para a fase de encarar os fatos de que era uma notícia difícil de ser encarada, mas que era verdade. E que eu precisava lidar com isso, eu ia viver. E aí eu me desesperei, não queria mais fazer tratamento, porque meu primeiro tratamento foi injetável e subcutâneo, então era de segunda a segunda, domingo a domingo, com injeção em casa. E eu dizia para minha mãe, hoje não, amanhã eu faço. E assim, eu ficava procrastinando um tratamento que só ia me ajudar. Então foi bem difícil, até que eu passei para a fase da aceitação, que foi quando assim eu comecei a ver uma outra parte de Deus. Eu tive sempre muito apoio familiar e eu sempre sigo assim uma religião. Qual é a sua religião? Eu sou evangélica, eu sou da Igreja Batista Regular. Então eu vi Deus falar comigo, Deus dizer que eu estava querendo impedir o trabalho dele, que era cuidar de mim. Ele dá a vida, ele tira. Porque eu queria morrer, eu pensava assim, para que eu vou ficar vivendo com uma doença dessa? Para que eu vou ficar tomando remédio o tempo todo, dores não passam? Eu cansada, as pessoas me chamam para sair, eu não consigo. Eu quero fazer medicina, sempre tive o sonho de cursar medicina e fazer universidade. Vivo cansada, como é que eu vou fazer vestibular assim? Então, foi nesse momento assim que foi um choque, sabe? De assim, bora, acorda, tem tempo, não tem cura, mas tem jeito, sabe? Isso tudo pode mudar. Então, hoje em dia, assim, eu faço um tratamento, pratico musculação, que o médico sempre me cobrou. Pois é, porque até a gente estava perguntando, a Rafaela perguntou para a Camila sobre a questão do exercício físico, né? Sim. Quer dizer, que aí você disse que é importante praticar exercício físico. Mas aí que tipo de exercício físico também? Aí o médico é que prescreve, vocês têm que dizer, porque eu imagino que qualquer tipo pode ser, é bem-vindo ou não, né? Não, é complicado. Eu acho que depende assim do caso também, né? No meu caso, é indicada musculação, até para fortalecimento, né? Também. As duas fazem musculação, é indicado, né? Eu faço acompanhamento. Graças a Deus também eu consegui. Uma amiga minha que sabe minha história, que cursa na UEP, Educação Física, ela me falou que tem um programa lá, que são exercícios. Então, eu faço lá, tenho acompanhamento total de professor e alunos também que ficam durante todo o exercício acompanhando e dizendo o que faz, se não estiver mais dando conta, não precisa forçar. Então, isso me ajudou bastante. Os que eu sinto de tendinite, que eu já tenho diagnóstico também, fibromialgia. Então, assim, saber lidar. Eu acho que a gente encarar e pensar assim, pode não ter cura, mas se eu fizer, pode ter uma vida normal. E julgamentos vão ter sempre, né? É difícil e hoje em dia, assim, eu aprendi muito. Pois, vou já deixar você complementar sobre ela e estou relatando que as pessoas só podem observar quem está de fora se for o caso do cansaço muito grande da fadiga, né? Porque, a não ser que vocês tenham uma crise na frente de alguém, de paralisar o músculo, ter dificuldade. Mas eu digo, o único
a consequência que a gente vê é a fadiga. Você dizer que está cansada e tal, não é verdade? Eu acho que porque mesmo assim as pessoas não conseguem entender. Não, claro, as pessoas sempre criam sobre a gente, né? É muito difícil Então, associar os sintomas que nós sentimos com a doença. Porque, por exemplo, eu, no caso, já tive problema na vista, de ficar um lado embaçado e achar que é problema na vista. Eu fui oftalmologista e não neurologista. Você está entendendo? Então, os sintomas podem muito nesse sentido. mas o que eu digo não me expressei bem, que eu acho que para quem está de fora, por exemplo, nós aqui olhando vocês aqui, eu jamais, a Rafaela, a Maria Paula e todo mundo que está aqui, que está nos vendo, vai achar que vocês têm uma doença. Sim. Vocês são absolutamente normais, não tem o que eu estou dizendo? É a maior dificuldade, a não ser que a gente diga que tem uma doença e explique a doença, Isso que eu as tô pessoas falando. vão conseguir entender então, só o a partir preconceito disso. talvez possa vir de quando vocês repetem que não vão sair porque estão Exatamente. cansadas, né? Aí a pessoa vai dizer, está sempre cansada. Renata, Então- o próprio nome da doença, esclerose múltipla. Esclerose, né? As pessoas geralmente associam com doenças de velho, doente mental. E pior, né? Ela atinge mais as mulheres jovens, né? Jovens. Hoje em dia, assim, tem uma faixa de jovens de 13 anos, 16. Então, assim, é tudo muito rápido, que a gente se surpreende. Eu tive diagnóstico com 15 anos, em cerca assim, de 3 meses. Os sintomas começaram em fevereiro, em maio foi fechado o diagnóstico. Então, assim, em junho eu ia fazer 16. Então, é tudo muito, muito recente e uma surpresa muito grande também. Que as pessoas falam assim, não, força um pouco, faz um esforço, vai. E assim, é uma doença invisível, na verdade. É isso que eu estou Camila, falando, né? posso- Pode. Fala um pouco da questão da fila que tu estava conversando comigo, Sim, né? Que as pessoas eu não já ia entendem que tu comentar tem também. o cansaço. E não... Por exemplo, eu já tenho sequelas, Renata, da esclerose, né? Da esclerose múltipla. Sequelas, por exemplo, a minha perna direita ela é um pouco mais fraca que a esquerda. Então, eu não sei correr, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu saio para os lugares e eu levo meu banquinho. Só que mesmo assim, eu dirijo, eu caminho. Normal, dentro desses padrões de normalidade, né? É sempre bom ressaltar que é um padrão, normalidade é um padrão, né? E assim, por exemplo, como eu já sou associada à PPD, que é a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, eu tenho a carteira que me dá direito a entrar na fila de prioridade, né? Tenho outras gratuidades. Então, por exemplo, quando eu estou de uma casa lotérica do banco, na fila preferencial, as pessoas me olham torto. Já fui vaiada, né? Já fui vaiada em uma fila de show. Já quiseram me bater, assim, já fui ofendida. Porque as pessoas acham Que não tem nada, que não né? tem nada, né? Não é nada visível. Aí você tem que linha, ficar o tem tempo que todo explicar, mostrando para comprovar. E mesmo mostrando, as pessoas acham que a fila preferencial é só para idoso, por exemplo, e não é, né? Idoso, cadeirante. Ou cadeirante, pessoas com deficiência também, não necessariamente cadeira de rodas, né? Ou tem Claro. muleta. Aí Eu você já sou trabalha explicar. normalmente, deficiência. então, né? Oi? Tu trabalha normalmente. Normalmente, Tá. estudo, E dirijo. tu estás fazendo o que hoje? Assim? Estudo. Tá estudando para Estudando. medicina. Isso, ainda. Tem que desistir dos sonhos, né? Que se eu não sonhar, quem vai sonhar por mim? Então, Mas eu você tenho... nem tem que desistir, você é muito Não, novinha, todas as duas, Olha né? só, tu tem certeza. 20 anos, com Sim. cara de 15. É verdade. Obrigada. E assim, ou seja, tu ainda tem uma vida inteira ainda pela frente. Nem né? pode dizer. Exatamente, é só... Agora, eu me preocupei assim com essa questão da injeção. Já existe hoje, por exemplo, pílula ou xarope, alguma coisa assim? Bom, é Outros complicado, porque uma que é a Sony é de domingo otável. Injetável. Depois eu fui para o Rebif 22, que também é injetável, eu sonha 3 vezes na semana. E as duas, aí com essas duas foi que abriu portas para eu mudar. Porque precisa de 1 ano para poder saber se está se adequando ou não. Então tem essa dificuldade também. Mas o tratamento é mais essa mais substância injetável, né? Mas existem outros tratamentos. Aí também. em último caso, que agora, acho que foi ano passado, que foi lançado, não foi? O Fingolimod, que é o Gilenia, que é via oral. Só que assim, ainda é muito sobre tá recente, estudo, né? é muito recente. O que recente, tem é o tá. injetável, Sim. né? Que é Agora, esse Isabela, tratamento. existe algum tratamento Camila e a Camila, Isabela. desculpa. Camila, porque hoje o programa tá mulher de... Nossa, não, tá obrigada. só mulher bonita que eu fico nervoso. Então, olha só, Camila, existem outros tratamentos
assim. Pois é. É bom que a gente diga que a Camila faz um tratamento diferente do da Isabela, né, Isabela? Sim. Você faz um tratamento convencional, De alopatia natalizumab. e tal, né? A Camila já optou Sim. por outro caminho, né? Foi assim durante 10 anos, né, de trajetória de doença. Eu passei 4 anos fazendo o tratamento que a Isabela comentou, das injeções diárias. Passei 3 anos também com outra injeção, que era uma vez na semana e me causava reações horríveis, de febre alta, dor de cabeça. E quando foi assim, há mais ou menos 2 anos e meio, eu fui em busca de outro tratamento que eu pesquisei na internet, né, que são as altas dosagens de vitamina D, que para mim é um tratamento mais natural, né? Só que, enfim, eu tenho que cumprir uma dieta rigorosíssima, né, em contrapartida. Mas foi o que eu mais me adequei, o tratamento que eu consegui adquirir mais qualidade de vida. Se eu estou andando normal, eu digo que é muito por conta do tratamento. Se eu consigo levantar da cama, se eu consigo viver, é por conta desse tratamento. Mas é bom ressaltar que em cada organismo Você fez o tratamento diferente, convencional alopático por quanto tempo? 8 anos. E há quanto tempo que você está nesse outro alternativo? 2, né? 2 anos e meio, E aí você acha que você melhorou bastante? sem dúvida. Aí Mas é preciso coragem também. Sim, né? coisa que eu não demais. tenho. com certeza. Aí são opções de vida, Sim, né? claro. um escolhe. É algo que eu sei que há algo que é contestado, né, principalmente pela classe médica, mas eu acho que enquanto eu tiver o direito à minha vida, né, a fazer o que eu achar que é o melhor para mim, eu farei. Eu farei e, claro, nesse diálogo entre médico e paciente, estabelecendo esse diálogo e, se for possível, né, fazendo as mudanças, se necessárias. Maria Paula, a gente tem pergunta? Tem sim. O Altair Silva, da Cidade Velha. Eu queria parabenizar a Camila e a Isabela, e eu estou muito feliz de ver a Camila, que foi minha aluna, falando no programa. Olha só. Que legal. Beijo, Altair é professor? Professora. É isso que eu ia dizer, porque Altair é um nome que é mais de feminino, mas às vezes tem homens com esse nome também. Então é uma professora Altair. Sim. Aí ela foi Mandar sua um beijo professora, para né? ela. É uma professora, Que bom. uma pessoa maravilhosa. E os professores foram importantes certeza, também, eu minha imagino, trajetória. nessa jornada de vocês, Até porque né? eu estou escrevendo sobre isso, Renata. Eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. Isso. Aí eu estou escrevendo, né, os impactos sociais das mulheres que têm esclerose múltipla, enquanto uma pessoa com deficiência, uma pessoa com esclerose múltipla e feminista também, contribuindo, né, na luta por essa equidade de gênero também. Né? Esse é o seu trabalho no mestrado. Isso. Onde é que você está fazendo? No PPGSA, né, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia pela UFPA. Ah, na UFPA. Isso. E, E Camila, aí a lá que questão você... da previdência, assim, como é que fica assim, o portador dessa doença? Assim? Qual é o Não sei se atendimento? Você tem vamos supor, a atendimento no previdência. sistema público de No saúde? sistema público, e eu também queria saber se, por exemplo, vocês já podem se aposentar, vamos supor. Sim. É isso. Sim. A minha avó chegou a comentar. Outra pessoa, que eu não lembro quem, também comentou se eu tenho interesse de me aposentar, porque facilitaria muitas coisas. Só que, assim, eu creio que ainda é muito cedo. Acho que não é momento ainda para se aposentar. Eu tenho visto que já tem aberto muitas portas. A esclerose múltipla tem sido matéria de pesquisa, as pessoas os médicos, profissionais, estão correndo muito atrás em busca da cura ou de um tratamento melhorado. Então, assim, eu acho que ainda não é tempo de desistir. É interessante que a vida de vocês coincide, assim, né? O diagnóstico foi com 15, 14, 15 Precoce, anos. Assim, né? Porque isso é uma essa regra, idade né? é uma regra. A doença atinge mais mulheres e jovens, né? Sim. A faixa De etária 14, é essa. 15, por essa isso que- é a idade. E o drama inicial do querer morrer, a minha vida não sei o quê, se transformou em vida As para vocês, né? dúvidas, Para né? vocês Sim, duas. hoje em dia eu consigo ver a vida de uma forma totalmente diferente, principalmente porque eu conheci pessoas que me ensinaram, consequentemente devido a dores, devido a espasmos, a desmaios, a fraqueza, eu acabei
ensinando pessoas que eu nunca ia imaginar. E as pessoas falam assim, nossa, Isa, tu és muito forte. E aí eu fico pensando, será? Porque eu não me considero forte, sabe? Mas vocês são. Eu vejo assim que é uma força que eu não tinha. É uma força que eu adquiri através da esclerose que Deus me deu. É uma dor que eu nunca ia imaginar que suportaria, e eu tenho sido forte através de fé. Eu tenho muita fé, na fé do impossível, que é a fé na cura, a fé de que tudo vai mudar, a fé nas coisas que... Fé é coisa que a gente não pode ver. Então agora eu não vejo uma cura, agora é uma coisa que a medicina nunca vai me oferecer, eu penso assim. Mas pode oferecer. Mas Deus pode. Para isso as pesquisas estão aí, os estudos. Pois é aí que eu queria chegar. A área, Renata falou no início do programa que essa é uma doença incurável. Eu acho que para Deus e para a própria ciência, para Deus não existe impossível. Sim. Mas para a ciência existe um tempo também. Né? De repente a verdade. tecnologia, o desenvolvimento das coisas, hoje a situação é essa. Mas amanhã pode ser ou daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou menos. Né? Olha aí os tratamentos. Você é uma prova viva disso, né, Camila? Eu até contestei a ciência. Pois né? é, você está contestando a ciência. Eu Esse gosto conhecimento disso. científico, né, é válido, né, como o verdadeiro. Aí, assim, pois é, fui por esse tratamento, mas eu acho que cada organismo reage de uma forma, entendeu? Não acho também que só esse tratamento é o eficaz, é o válido, mas eu acho que nós devemos considerar outras formas de tratamento sem ser apenas os convencionais. Agora, olha só, vamos falar um pouquinho então do seminário, né? Porque vocês estão aqui também, porque esse é o Agosto Laranja, que é essa campanha nacional em relação à esclerose múltipla, que o governo federal está fazendo esse alerta, esse chamamento, e aqui em Belém vai ser realizado o primeiro seminário Viver com Esclerose Múltipla amanhã, não é isso? Isso. E na Associação de Pessoas com Deficiência, pessoas né? com deficiência. E aí eu queria falar um pouquinho desse seminário, como é que ele vai ser, quem são os palestrantes, para a gente entender melhor quem é que pode ser aberto ao público, qualquer pessoa pode participar. A entrada é franca, Renata. Na mesa vai estar eu, a Isabela, a Beatriz Souza, que é também outra colega nossa, funcionária do Detran. Que também é uma pessoa com esclerose esclerose múltipla, porque ela vai falar em relação ao mercado de trabalho e esclerose múltipla. Eu vou falar a minha vivência na academia, né, na universidade, que eu trabalho com isso, e a esclerose múltipla, e a Isabela vai relacionar a vida dela, né, de estudos e a esclerose múltipla. Nós falando por nós mesmas, para as pessoas de nós, entendeu? Como vocês estão fazendo aqui, né? Sim. Porque quantas pessoas aí podem ter essa doença ou recebendo o diagnóstico agora e querem ouvir alguém que já passa por isso. E ainda não tem uma ideia, né? Isso, não sabe. Assim, não é consciente ainda, ou então pensa de outra forma, de uma forma errada, uma forma julgando talvez. Então, assim, é desmistificar muitas coisas de que esclerose não é doença só de velho, não é doença de louco e não é exagero. E é só besteira. falando bastante Sim. é que a gente consegue combater Sim. os preconceitos, Pois né? é, a ideia principal de nós três, né, falarmos das nossas experiências. E, além disso, a Regina Barata, né, que é fundadora da PPD e também defensora pública, falando um pouco a questão dos direitos, até previdência e tal. E a Karina, que é a presidenta da APEM, que é a Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla, da qual também fazemos parte. Aí, aqui em Belém é bem articulado, quer dizer, essas pessoas, vocês, me parece que sim, né? Porque, olha, já falamos aqui de quantas associações? Associação Brasileira de Pessoas com Esclerose Múltipla, agora você falou na APEM, que é a Associação Paraense de Portadores de Esclerose. Tem a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, né, que vocês também integram. Então, assim, me parece que vocês estão bem articulados nesse sentido. Um pouco. Precisaria mais ainda. Sim, divulgar mais, porque tem sempre é uma pessoas doença perguntando. Que tem pouca informação sobre ela, assim, disponível, divulgada nos meios de comunicação e tal, né? Isso, me parece que é bem assim. A gente sabe muito pouco, não é? Isso. E aí realmente associar logo a velhice, né? Esclerose múltipla
vem logo à cabeça que é uma coisa de pessoas Longo. idosas e tal, né? Então é importante. E aí, esse evento, amanhã vocês três vão estar lá falando, cada um contando Isso, nossas sobre as suas experiências e experiências. pessoas, como é que elas podem viver normalmente, Isso. né? Ter uma vida absolutamente normal dentro, claro, de alguns parâmetros, que vocês têm algumas, sim, com certeza. alguns Todos impedimentos, nós, digamos né? assim, né? Acho que todas as pessoas, além da esclerose, têm os seus empecilhos, têm as suas limitações. Claro. É ir até o limite, não extrapolando, não exagerando, se alimentando bem, que é importante. O sol, que o calor faz muito mal para todos nós. O abafado. Nossa, então Belém é complicado, né, Muito. para vocês? Então, assim, é sempre bom levar água para todo lugar. Hidratar Com bastante. certeza. Então, assim, é uma luta constante. Agora, mas sem essa- esmorecer. Sem esmorecer. O agosto laranja, ele surgiu há pouco tempo? Vocês sabem alguma informação sobre o mercado, a esclerose Não, múltipla? já tem uns anos. Já né? tem algum tempo, tempinho, né? não sei Que exato. começou mas- esse trabalho, essa campanha de escolher cada mês Sim. para alertar sobre uma doença, né? Exatamente. Meninas, então quem quiser participar desse seminário, como é que faz? Pode se inscrever como? É só chegar no lá? local, Renata, só no ir lá. local. Não tem inscrição na internet? Não, no momento, lá no local mesmo, faz a inscrição, é aberta, né, ao público. E onde Vamos ter é a entrega de sede da certificados associação? também. A PPD fica na passagem Franklin Roosevelt, a antiga Vila Teta. Ah, As tá. pessoas Na devem frente do conhecer mais. museu. Em Próximo frente ao Museu Guild. Isso, entre a José Malché e a Magalhães Barata. Muito bem. É lá então que será esse às 14 seminário. horas. Das 14 às 17. Quem está promovendo é a. Quando é que vai ser? Vai ser Amanhã. Amanhã, né? dia 30, que é no dia da conscientização da esclerose múltipla. Quem promove é a PPD, né? Não. Não? Não, A PPD é um apoio. é um apoio, né? parceira. Isso, Sim. parceira. Mas quem promove o evento? Nós. Nós. Então são vocês, quer dizer, um grupo de pessoas Isso. reunidas, Sim. não é uma associação Não, especificamente. a Não. gente não quer institucionalizar o Entendi. evento. Esse grupo que vocês integram, que não está ligado a nenhuma associação, são só mulheres jovens ou tem pessoas mais velhas? Como é que é? Ele Assim, é foi, bem a heterogêneo? gente só teve uma ideia de que aquilo não precisava ficar fechado demais, ficar só entre nós, fazer uma coisa para expandir, para chamar mais pessoas, atrair olhares mesmo, e não para nós em si, mas para a esclerose. As pessoas precisam saber que é uma doença, uma patologia invisível, como, sei lá, depressão, autismo, ansiedade, que as pessoas julgam exagero. Então a gente queria mostrar um pouco mais sobre a esclerose, que ainda é muito mistificada. E aí, olha só, gente, a esclerose múltipla não é uma doença mental, não é uma doença contagiosa, não é suscetível de prevenção, ela não tem cura ainda, mas o tratamento que vocês estão fazendo para atenuar os efeitos dessa doença e desacelerar a progressão dela, né? exatamente. Esse é importante a Vocês gente têm esse dizer. número, assim, por exemplo, em Belém, tem muita gente com essa doença? Eu Tem até isso? procurei, eu só sei a nível nacional mesmo. No Brasil são 35 mil. Ah, tá. Bastante, né? Muito bom, viu? E aí vocês realizando esse primeiro seminário, né? E os sintomas mais comuns vocês já disseram aqui, né? Transtornos visuais, problemas de equilíbrio e coordenação, os transtornos Tontura. cognitivos, né? E transtornos também, por causar depressão, né? A ansiedade muito grande. E aí tem que ir tratando tudo isso junto, né, meninas? Parabéns Mas é possível para viver. vocês. Obrigada. Essa é a mensagem final, Porque né? vocês são lindas fisicamente, mas mais linda ainda dessa maneira de viver de vocês. Obrigada. Verdade. Lutar Show de bola. sempre e né? resistir ao capacitismo, viu? Que a gente não tem que se adequar à sociedade. A sociedade tem que se adequar às nossas Isso. realidades. É acessibilidade. Acessibilidade, isso. E eles entenderem que não está visível, que a gente está cansada. Isso. Que a gente precisa também de uma preferência, de uma fila preferencial, não é só para Exatamente. idoso. A gente quer E aí falar. fazer isso que é divulgar mais Agora é a um doença negócio e difícil, né? tornar. Porque se por exemplo, se a Isa for dirigindo, estacionar num local
para deficiente... Vou me mutar. Não, eu ia dizer, ei, o que é que tu estás fazendo aí? Né? Erro, eu tenho o Mas tem que documento. ter um tu tem documento, né? E eu ando com o laudo também, porque Claro. nunca se sabe. Isso. Não, é porque infelizmente é isso, né? Vocês são muito novinhas, são todas Sim. perfeitas fisicamente, então assim, em certas situações deve ser realmente difícil e vocês vão ter que provar, né? Que É verdade. são pessoas com Felizmente. esclerose múltipla. Mas, gente, olha, parabéns pela forma como vocês estão encarando a Obrigada. doença. Sigam em frente, tem muita coisa ainda para fazer. Agradeço imensamente vocês terem vindo. Não ficou nenhuma pergunta, né, Maria Paula? E aí, boa sorte, né? Que amanhã o evento seja bem interessante. Obrigada. Eu agradeço muito também, até pelo espaço, né, aqui da TV Cultura. O espaço está aqui, esperando por vocês. Né? Muito legal. Quando da quiserem parte de divulgar, venham divulgar aqui a esclerose múltipla, que Tá é sempre bom. Tá bom, importante. muito Tá obrigada. bom? Obrigadíssimo por terem vindo. Camila Sastre e Isabela Gonçalves conversaram conosco e o assunto é a esclerose múltipla, porque amanhã vai ser realizado em Belém o primeiro seminário Viver com Esclerose Múltipla. E a gente aprendeu um bocadinho não, aprendeu bastante sobre essa doença hoje aqui nesse primeiro bloco do